A vida exibe uma diversidade surpreendente em termos de morfologia, comportamento e ciclos de vida. A classificação de todos os seres vivos é uma tentativa de lidar com toda esta diversidade, sendo o objeto de estudo da sistemática e da taxonomia. O conhecimento de todas as formas de vida que colonizam a Terra é uma tarefa interminável, mas a percepção da riqueza e da importância do equilíbrio da biosfera são uma razão de peso para que se continue a investir no aprofundar dos conhecimentos nesta área. Num universo tão vasto, são necessárias regras que padronizem a identificação, a classificação e a nomenclatura biológica. Desde os tempos que se perdem, o homem classifica tudo o que rodeia, principiando em classificações práticas, agrupando os seres vivos de acordo com o seu interesse ou utilidade para o homem, persistem até aos dias de hoje. O primeiro sistema de classificação racional foi o de Aristóteles, no século IV a.C. Diga-me, professor, em que consistia a sua classificação? Principalmente agrupei os animais pelo tipo de reprodução e por terem ou não sangue quente. O meu discípulo, Teófrasto, classificou as plantas pelo seu uso e forma de cultivo. Aqui tem uma das várias classificações que realizei. Pela primeira vez encontramos um sistema de classificação oposto ao anterior, classificação racional, onde os seres vivos são agrupados de acordo com as características que apresentam. Ainda assim, estas classificações não tinham em consideração o fator tempo, nem a evolução dos organismos. Eram estáticas, denominadas como classificações horizontais. Dentro destas classificações, encontramos as classificações artificiais. Baseavam-se num pequeno número de características, com poucos grupos e muito heterogéneos, como a classificação de Aristóteles. A visão de Aristóteles perdurou por quase 15 séculos, até serem realizadas novas tentativas para solucionar o problema. Isto aconteceu como complemento da medicina. Foram desenvolvidos diversos estudos no domínio da botânica. Carl Linné, conhecido como Linneu, é frequentemente apontado como o pai da taxonomia. Linneu nasceu a 23 de maio de 1707, no sul da Suécia, e desde tenra idade demonstrou um amor profundo pelas plantas e um fascínio com os seus nomes. Diga-me, Dr. Linneu, o curso de medicina foi uma mais-valia para si? Nessa época, a botânica fazia parte do currículo de medicina, pois cada médico tinha que preparar e prescrever drogas derivadas de plantas medicinais. Apesar da minha instrução, mantive o meu objetivo: desenvolver o sistema de classificação de organismos. Fala um pouco das suas publicações. No ano de 1735, após expedições botânicas e etnográficas, publiquei a primeira edição do meu sistema de classificação de seres vivos, o Systema Naturae. Depois de vários anos, encontrei-me e correspondi-me com os mais afamados colegas botânicos da Europa, o que me levou a desenvolver o meu esquema de classificação publicado em 1737, o Genera Platarum. E daí em diante, apenas completei a minha primeira edição, que cresceu de um simples panfleto a um trabalho multivolume, graças a inúmeros exemplares das mais variadas espécies de animais e plantas enviadas de todo o mundo. Apesar do contributo de Linneu ter sido fundamental, ele era um fixista, pois achava que o número de espécies era constante e imutável. No entanto, o rigor da sua classificação era fundamentalmente superior ao de Aristóteles, porque levava em consideração o maior número de características na organização dos grupos de seres vivos, fruto do seu rigor. Linneu chegou indiretamente a grupos evolutivamente coesos, mas continuava a ser uma classificação artificial. O seu sistema para nomear, hierarquizar e classificar organismos é ainda hoje largamente utilizado, apesar de ter sofrido alterações. As suas ideias sobre classificação dos organismos vivos influenciaram inúmeros biólogos. No decorrer dos anos, período pós-linneano e pré-darwinismo, em consequência das novas terras descobertas durante a época dos descobrimentos, os naturalistas tiveram acesso a uma enorme quantidade e variedade de seres vivos, até então desconhecidos. Isto levou-os a tentar elaborar um sistema de classificação baseado num grande número de caracteres que permitisse formar grupos com maior grau de afinidade entre os seres vivos que os constituíam, concebendo um novo sistema de classificação, a classificação natural. Já no século XIX, temos uma viragem de classificação, com a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin,
onde desenvolveu a sua teoria evolucionista. Sir Darwin considera que as suas teorias evolucionistas influenciaram os sistemas de classificação? Sim, a minha teoria teve repercussão nos sistemas de classificação, na medida em que a natureza passou a ser encarada sob uma ótica dinâmica, tendo em consideração o fator tempo. Surgiram assim as chamadas classificações verticais, que se baseiam nas relações evolutivas entre os organismos. A partir de Darwin, a evolução passou a ser tida em consideração, assim como as evidências da paleontologia sobre ancestrais comuns e da embriologia sobre as semelhanças nos primeiros estágios de vida. No século XX, a genética e a fisiologia tornaram-se importantes na taxonomia, nomeadamente com o uso recente da genética molecular na comparação de códigos genéticos. Computadores têm sido usados na análise matemática dos dados. Chegando a uma classificação filogenética, os diferentes grupos de seres vivos estão relacionados por laços de afinidade, onde se tenta reproduzir laços de parentesco.